Você já parou para pensar que a multiplicação dos números reais é monótona? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste IMF demonstraremos que a multiplicação dos números reais é monótona. A multiplicação ser monótona significa que multiplicar um número real positivo a outros dois números reais não altera a ordem que já existia entre esses dois números. Por isso, se cobra-se 27,5% de imposto sobre os ganhos de renda, quem ganha menos paga menos imposto. Se os países dobrarem sua capacidade de produção de energias renováveis, então quem produz mais este tipo de energia continuará sendo quem a produz mais. Antes do teorema, lembre-se que dadas duas classes xn e yn quaisquer, dizemos que a classe da sequência xn é menor que a classe da sequência yn, se e somente se existem d racional positivo e n0 natural, tais que yn menos xn é maior que d sempre que n é natural e é maior ou igual a n0. Lembre-se também que o produto da classe xn pela classe yn é dada pela classe da sequência xn vezes yn. Sejam xn, yn e zn classes arbitrárias. Se a classe xn é menor ou igual à classe yn e a classe zn é maior ou igual que o neutro aditivo das classes, então o produto entre as classes xn e zn é menor ou igual que o produto entre as classes yn e zn. Vejamos um esboço da demonstração. A hipótese do teorema é que a classe xn é menor ou igual à classe yn e a classe zn é maior ou igual que a classe da sequência constante 0. Isso significa que ou a classe xn é igual à classe yn ou a classe xn é menor que a classe yn. E ou a classe zn é igual à classe da sequência constante 0 ou a classe zn é maior que a classe da sequência constante 0. Se as classes xn e yn são a mesma, então o resultado é imediato, uma vez que multiplicar zn a xn é a mesma coisa que multiplicar zn a yn. Se zn é a classe da sequência identicamente nula, então, como multiplicar xn ou yn por 0 resulta em 0, o resultado também é imediato. Se xn e yn não são a mesma classe e zn não é o neutro aditivo, então só nos resta a opção onde a classe xn é menor que a classe yn e a classe zn é maior que a classe da sequência constante 0. Mas a classe xn ser menor que a classe yn significa que a partir de um índice, os elementos yn estão à direita dos elementos xn e a distância entre eles é sempre maior que uma determinada constante. A classe zn ser maior que a classe 0 significa que a partir de um índice os elementos zn são maiores que uma determinada constante. Se para cada n fizermos uma homotetia de fator zn nos vetores xn e yn, isto é, se aplicarmos um zoom de fator zn nos vetores xn e yn, então a distância entre os resultados também sofrerá uma homotetia de fator zn. Se fizermos uma homotetia de fator d1 no vetor zn, então a constante que minora os resultados também sofrerá uma homotetia de fator d1. Como a distância entre os elementos yn e zn e os elementos xn e zn é maior que zn homotetizado por d1, e zn homotetizado por d1, por sua vez, é maior que d2 homotetizado também por d1, temos que a distância entre os elementos yn e zn e os elementos xn e zn é maior que a constante d1 e d2. Mas isso significa que a classe da sequência yn e zn é maior que a classe da sequência xn e zn. Vamos então à demonstração em si. Sejam xn, yn e zn classes arbitrárias, tais que xn é menor ou igual que yn e zn é maior ou igual que a classe da sequência constante 0. Como xn é menor ou igual a yn, pela definição que demos à relação de ordem, ou xn é igual a yn ou xn é menor que yn. Como zn é maior ou igual que a classe da sequência constante 0, pela mesma definição, ou zn é a classe da sequência constante 0 ou zn é maior que a classe da sequência constante 0. Desta forma, temos três casos a considerar: ou xn é igual a yn, ou zn é igual a 0, ou xn é menor que yn e zn é maior que 0. Se ocorre o primeiro caso, então xn vezes zn é yn vezes zn, donde xn vezes zn é menor ou igual a yn vezes zn. Se ocorre o segundo caso, então multiplicar pela classe zn é a mesma coisa que multiplicar pela classe da sequência constante igual a 0. Mas pela definição que demos à multiplicação, o produto entre as classes é a classe do produto entre os elementos da sequência.
Como todo número racional vezes zero resulta em zero, temos que o produto entre a classe xn e a classe zn é igual à classe da sequência constante zero, que por sua vez é igual ao produto entre a classe yn e a classe zn. Daí, xn vezes zn é menor ou igual a yn vezes zn. Se ocorre o terceiro caso, então, pela definição que demos à ordem estrita, existem D1 e D2 racionais positivos e N1 e N2 naturais, tais que yn menos xn é maior que D1, sempre que n é natural é maior ou igual a N1. E Zn menos 0 é maior que D2, sempre que n é natural é maior ou igual a N2. Seja N0 o maior dentre os números N1 e N2. Como N0 é maior ou igual a N1, para n a partir de N0, temos que yn menos xn é maior que D1. Como N0 é maior ou igual a N2, para n a partir de N0, temos que Zn é um número racional positivo. Logo, a monotonicidade da multiplicação de números racionais garante que podemos multiplicar Zn em ambos os lados da desigualdade, que a ordem do resultado será a mesma anterior. Como N0 é maior ou igual a N2, para n a partir de N0, temos que Zn é maior que D2. Como D1 é um número racional positivo, podemos multiplicar D1 em ambos os lados da desigualdade, que a ordem do resultado se mantém. Daí, pela transitividade da relação de ordem dos números racionais, temos que ynzn menos xnzn é maior que D1 D2. Como D1 D2 é racional e é positivo, a desigualdade acima significa que a classe do produto xnzn é menor que a classe do produto ynzn. E como a classe do produto xn por zn é igual ao produto da classe xn pela classe zn, e a classe do produto yn por zn é igual ao produto da classe yn pela classe zn, segue que a classe xn vezes a classe zn é menor que a classe yn vezes a classe zn, donde a classe xn vezes a classe zn é menor ou igual que a classe yn vezes a classe zn. Como em qualquer um dos três casos possíveis, obtemos que xn vezes zn é menor ou igual a yn vezes zn, concluímos a demonstração. Façamos uma pequena revisão. Primeiro, observamos que, sob as hipóteses do teorema, existem três casos possíveis. Ou xn é igual a yn, ou zn é igual a zero. Ou ainda xn é menor que yn e zn é maior que zero. Se ocorre o primeiro caso, então o resultado é imediato, uma vez que multiplicar Zn a Xn é a mesma coisa que multiplicar Zn a Yn. Se ocorre o segundo caso, então o resultado também é imediato, uma vez que multiplicar Xn ou Yn por zero resulta em zero. Se ocorre o terceiro caso, então a definição da relação de ordem diz que a partir de um índice, yn está à direita de xn e a distância entre eles é maior que uma determinada constante. E Zn também é maior que alguma constante positiva. Daí, multiplicando ambos os membros da primeira desigualdade por Zn e ambos os membros da segunda desigualdade por D1, pela monotonicidade da multiplicação dos números racionais e pela transitividade da relação de ordem também dos números racionais, temos que ynzn menos xnzn também é maior que uma constante, o que significa que a classe da sequência ynzn é maior que a classe da sequência xnzn, que por sua vez significa que xn vezes zn é menor ou igual que yn vezes zn. No próximo IMF, demonstraremos que o conjunto dos números reais é um corpo ordenado.